apoiado todo ao longo do tempo. E qual que é o ponto de fazer um survey disso? Vocês estão todos entendendo que a China é incompreensível. Vocês todos aprenderam muito hoje sobre os meios de comunicação, sobre o lar, sobre a poesia, sobre a tristeza, a alegria. A gente entendeu nossas diferenças através do Rosana, os diálogos também. E a gente decidiu que os países, a gente precisa viver juntos. É nosso maior parceiro comercial. Se a gente volta para o mais fabuloso livro escrito sobre Brasil-China, que é do José Roberto Teixeira Leite, um historiador da arte, ele fala lá na introdução do livro que, para ele, China é igual ao planeta Marte, para a maior parte dos brasileiros, quando ele escreveu. Mas o que ele fez? Ele fez um resgate usando Gilberto Freire, sobretudo é Amarão Lapa, sobre a Rota das Índias, e sobre como até 1850, mais ou menos, China teve uma influência importantíssima, ao longo de todo o Oriente, sobre o desenvolvimento do Brasil. E basicamente o que aconteceu? Os barquinhos voltavam lá de Macau, que era o único porto através do qual a China fazia comércio com o mundo. Em vez de ir ladeando o litoral da África, ir até Portugal, descarregar tudo, pagar imposto, depois para reexportar tudo para o Brasil, ali veio, como dizem os franceses, veio um ventinho que levou eles para o litoral brasileiro, então eles conseguiram entrar sem imposto, sem nada. Então isso foi parte da relação original Brasil-China. Se você anda nos pátios antigos da cidade do Rio de Janeiro, você ainda vê os telhados estilo chinês. Para quem conhece bem Minas, Nossa Senhora do Ó, em Sabará, é um exemplo fantástico de chinesices. Ou seja, teve uma grande influência cultural. O cheiro, por exemplo, no Nordeste, é uma coisa chinesa. Temos várias influências culturais, aquele foguetório, tudo que a gente faz muito no Brasil, e sobretudo, bom, Minas, por exemplo, é uma coisa que veio da China. O uso de arroz em casamentos, fertilidade, também tem uma influência chinesa. Então a gente tem alimentos da nossa cultura, a ideia de José Roberto Teixeira Leite, da cultura chinesa. Agora, para indo para o futuro, interesses, tudo bem, a gente deixa para os diplomatas e para os homens de negócios. E como mais se coopera com o outro? É através de valores, identificação de valores em comum, uma maneira de buscar aproximação. Então a gente fez esse survey visando eventualmente ajudar programas de intercâmbio de alunos, etc. Como que vivem os alunos chineses, os brasileiros, que a gente acha que é um intercâmbio estudantil importante. A gente buscou entender valores, aí a gente teve várias perguntas sobre política, etc., que eu vou entrar um pouco em tudo. Eu vou tentar não amolar vocês, eu vou tentar ir rápido. Esse foi o conteúdo do questionário. Como já foi dito, a China não é um país religioso. O meio ambiente é uma coisa importante. Percepções dos jovens brasileiros sobre a China e vice-versa. Esse vai ser um dos primeiros temas. Os 5 países mais escolhidos por intercâmbio, vocês estão vendo que são idênticos, tirando fora o Japão. Não é? O chinês e o brasileiro primeiro gostam dos Estados Unidos, em seguida o Canadá, em seguida o Reino Unido. Então é uma coisa, espontaneamente, são aquelas coisas, conexões que a gente, bom, obviamente uma ideia de língua inglesa e excelência acadêmica. Desejo de intercâmbio nos países BRICS, obviamente as porcentagens são muito menores, ou seja, chinês, você tinha 3 respostas possíveis. 2% dos chineses disseram que poderiam eventualmente se interessar no Brasil, enquanto os 5% dos brasileiros disseram eventualmente na China. Sabe que a Dilma ofereceu 5.000 bolsas para a China nas Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que foram 140 alunos só, que é um vexame, né? Veio grandes delegações de universidades chinesas para cá, tentando recrutar alunos e não tinha interesse. Então, eu não sei de onde é uma irresponsabilidade fazer isso sem preparar o terreno. Então, essa que é uma coisa que eu acho importante. Agora, essa que é muito interessante, é a imagem que os alunos têm do outro em cada país. Você vê que, para a paz mundial,
para a China, ou seja, a variação dos brasileiros sobre a China, e vocês estão vendo aquela linha mais... Tem um pontinho aqui, não tem? Ou seja, a estrutura das curvas é mais ou menos o mesmo, e os chineses têm uma visão mais positiva sobre a contribuição do Brasil do que os brasileiros têm sobre a China. Obviamente a China está mais na mira, e a gente pode dizer que não tem nenhuma coisa muito negativa aí, um pouquinho do lado brasileiro, mas meio ambiente, obviamente a China, aquela linha aqui que vai até 20% é visto muito negativamente aqui no Brasil, enquanto o Brasil na China é visto de maneira positiva. Essa é obviamente uma coisa para pensar, obviamente qual que é a nossa, que ajuda bastante, temos 1/7 da população numa área que é 15% menor do que a China, temos 1/7 da população chinesa. A China tem muita gente e obviamente tem industrialização. Aliás, uma coisa que não foi falada, até 1820, dois países eram metade da economia mundial. Vocês sabem quais eram, não? China, 33% da economia mundial, a Índia, que era 1/6 da economia mundial. Então tudo muda a partir daí. Então pode até dizer, por hoje, será que as coisas não estão voltando onde estiveram? A coisa da China naquela época que veio para o Brasil não era tralha de Shenzhen, era coisa só de alto luxo. Era maquitaria, sedas, porcelana, e obviamente fogos de artifício. A contribuição da China do Brasil para a integração entre os povos é que realmente a visão brasileira é bastante positiva sobre o papel da China. Então essas são coisas realmente que dá para... A gente imaginava uma visão muito mais negativa da China do que apareceu. Então isto já é um primeiro achado. Ficamos felizes, obviamente, que os chineses têm uma ideia positiva do Brasil aí. Essa pergunta foi perguntada errado na China, porque tem um monte de problemas quando você faz uma pesquisa dessa natureza. A gente só trabalhou com tradução português-chinês, evitando o inglês, que dá mais confusão do que economiza confusões. Ou seja, os brasileiros têm uma visão meio negativa da China, mais negativa do que positiva. Ora, que quem beneficia objetivamente das trocas comerciais é o Brasil, que tem superávit com a China, um dos poucos países. Uma coisa que objetivamente beneficia a gente é visto de maneira negativa, então isso teria que ser trabalhado um pouco. Isto teríamos que entender como que a imprensa retrata, etc. Agora, os problemas ambientais na China, cinza e Brasil preto, obviamente, o grande problema no Brasil, o mais importante identificado foi o desmatamento. Na China é quase irrelevante, mas na China tem o outro lado do desmatamento, que é a poluição do ar. Então, dióxido de carbono está presente aqui bastante. E lixo urbano, questão, é o segundo problema em ambos os países, que é uma questão, de novo, que une, a gente pode dialogar sobre isso, ver soluções, etc. Um copia o outro, a China sempre copia. O Fernando Henrique Cardoso, uma vez, ele falou que quando ele foi para a China, ele imaginava que ele ia dar uma lição de relacionamento estratégico para a China, para os chineses. E depois ele disse, qual que foi a minha surpresa quando eu me dei conta de que os 9 pessoas mais altas na hierarquia, 7 tinham ido pelo menos uma vez ao Brasil. Então essa é uma coisa que a gente tem que dar muito claro na mente, que a China está olhando o Brasil e estudando o Brasil muito mais do que o Brasil está olhando a China. Faz muito mais tempo. É isso nas altas hierarquias do governo do Estado. Então isso é uma coisa que é importante. Esse grupo que estuda a China na URGS, nosso grupo lá em Campinas, tenta fazer tudo para reverter essa ignorância de nossas elites sobre a China. Então essa é uma outra área de cooperação. Questão da poluição das águas também, a percepção é quase o mesmo, embora que na China a poluição do ar é tão
impressionante. Eu lembro, são duas cidades, tá? Xangai e Pequim. No Brasil, Brasília, obviamente, a poluição do ar é um pouco diferente de São Paulo. Ou seja, capital e cidade industrial, cidade dinâmica. O que os brasileiros mais fazem para o meio ambiente comparado com os chineses? Ou seja, não jogam lixo, não desmatam, não reciclam, economizam água. É 4 dos brasileiros. Enquanto a gente chega perguntando mesmo, só reorganizando isso, não joga lixo. Os chineses, a segunda coisa que eles mais fazem é economizar água. Terceira, economizar energia. Então, as prioridades das práticas são diferentes. Mas o que é fantástico aqui é esse diagrama aqui. A linha azul e a linha vermelha são que as pessoas são dispostas a consumir menos para ajudar o meio ambiente. Linha azul é Brasil e linha vermelha é a China. Os jovens nos dois países são altamente dispostos a consumir menos para contribuir para o meio ambiente. Isto quer dizer, achamos um valor em comum. Obviamente teria que fazer outras pesquisas para sustentar isso um pouco melhor, mas me parece um campo muito fértil de diálogo, muito fértil. É uma crítica à sociedade de consumo, é uma maneira de vislumbrar outros horizontes. Isso me surpreendeu, honestamente, surpreendeu toda a nossa equipe, que foi grande, de fazer uma pesquisa dessa natureza, mas aqui a gente tem realmente uma maneira de cooperar e proceder. Agora a gente vem para a coisa política. O Brasil, obviamente, é uma democracia, a China é um país autoritário. Mas a confiança no governo na China é mais alta do que no Brasil, entre os jovens universitários. Você pode dizer, mas 16% deles, mais ou menos, vão ser do partido, etc, etc. Tudo bem. Agora, essa é outra coisa. A participação em partidos políticos, por exemplo, na China, é muito mais alta do que no Brasil. Ou seja, a gente tem uma democracia sem participação política da parte dos jovens. Os chineses, o partido tem uma capitalidade que é impressionante. 8% dos adultos são membros, da juventude, Liga da Juventude, é mais 8%. Então você tem algo em torno de 16% da população, de alguma maneira, engajada com a política. Isso não é uma coisa que só vem de cima para baixo. A Rosana foi muito explícita. Vai de baixo para cima também. Então você tem uma sociedade que consegue se organizar ouvindo as vozes. Talvez é isso que propicia essa confiança. E também a coisa do sucesso da China ao longo dos últimos 30 anos, tirando fora, obviamente, Tiananmen. Poucos chineses sabem muito sobre Tiananmen, nós sabemos muito mais sobre isso, mas os chineses foi realmente, basicamente, censurado. Confiança no parlamento lá tem um partido único. Nosso parlamento é eleito pelo povo. Você vê o brasileiro, confia nada. Enquanto, aliás, isso não é muito diferente do resto da América Latina, no Brasil. Enquanto os brasileiros confiam muito pouco. Então é um paradoxo para os teóricos da democracia. Temos um sistema autoritário que é mais legítimo visto por seus jovens universitários do que nosso sistema que é democrático. É bastante preocupante isso, do ponto de vista da teoria democrática. Confiança na justiça é a instituição no Brasil que tem maior confiança de todos, entre eles. Mas, obviamente, o brasileiro, o chinês confia mais do que o brasileiro. Forças Armadas. Aqui, a confiança brasileira nas Forças Armadas é alta. É alta. Como que a gente explica isso? Resquício do autoritarismo ou uma busca da ordem? Né? Essa que é realmente uma variável. Os chineses também têm, eles obviamente confiam muito, eles têm, na média, menos confiança do que os brasileiros foram nesse último ponto. Escola, isso foi muito interessante. A gente ficou ouvindo tão mal da escola o tempo inteiro, mas de todas as instituições públicas no Brasil, foi aquela que mais bem se sobressaiu. Foi uma surpresa imensa para a gente. Obviamente, pode dizer quem entrou na universidade foi bem sucedido na escola, mas os chineses confiam menos na escola do que os brasileiros. E pode também dizer que quem entrou, os chineses entrou na escola, também foi sucedido. Então aqui temos uma
uma coisa que eu nunca vi isto em nada, que a escola talvez seja uma coisa, um elo de ligação entre a sociedade que inspira, por alguma razão, uma confiança com uma instituição política maior do que os outros, porque tem um contato direto. Enquanto parlamento, justiça, são todos muito distantes. Agora é a família. O professor Wu falou muito das casas, etc., da família. E nós vemos que a família é realmente o âncora das duas sociedades. Somos ainda bastante tradicionais nas duas. Este, obviamente, é um ponto de convergência, não surpreendente, porque possivelmente uma boa parte da humanidade tem esse tipo de valor, mas certamente a teoria da modernização não prevê que a família seja a instituição mais importante de confiança. Confiança nas instituições. Aqui temos coisa muito relevante, a fala do professor Lee, tanto televisão, rádio e jornal aqui do meio, quanto a internet. Na China, com toda a censura, televisão, rádio e jornal merecem confiança parecida com o Brasil. A gente tem nossa autoconfiança, nossa baixa confiança, desculpa, é muito mais alta do que na China, mas por alguma razão nós somos mais céticos sobre o que sai. China, para quem conhece a internet na China, é um vespeiro de picadas e de mentiras e tudo, também aqui. Então, chinês, embora que de lá que os jovens chineses arrancam realmente uma grande parte da informação para se informar, a informação que não passa pelos filtros do sistema, tem uma grande desconfiança por causa da contra-informação que tem aí. As respostas são exatamente, precisamente os mesmos nos dois países. Meios para obter informações sobre o mundo, internet, etc., virou grande. Amigos e colegas, obviamente é discussão mais do que obter. Então, o segundo ponto, ainda muito alto hoje em dia, é noticiário na televisão, que nos dois países tem mais ou menos a mesma capacidade. Então, essa coisa, está tudo na internet, televisão não existe mais, é mentira pura. A gente está vivendo sob um tipo de ditadura da mentira, do determinismo tecnológico. Hoje é tudo na internet, mas todos vocês assistem a televisão. Todo dia, vocês estão compilando várias fontes de informação para chegar no ponto certo. Então, isso mostra a complexidade e a não determinação de uma forma contra os outros. O rádio, por exemplo, é mais importante na China do que no Brasil. Jornais e revistas impressos também, para fonte. Mas aquelas coisas tradicionais, amigos, familiares, etc., como fonte, coisas muito íntimas, que nos dois países, como se discute essencialmente a informação, não se obtém. Agora, nós temos, esses são os últimos duas coisas que eu gostaria de projetar. A gente passou realmente muito rápido por muita coisa. Aqui, valores pessoais, ética e honestidade no Brasil, valorização da família e solidariedade, os primeiros três. Na China, ética e honestidade, liberdade, que no Brasil é pouco valorizado, provavelmente que nós temos, eles não têm. Igualdade, agora, China, isso foi em 2012, China tinha acabado de ultrapassar o Brasil no coeficiente Gini. Mas você vê aqui que a igualdade é um valor muito mais importante na China do que no Brasil. Pode ser a herança socialista, alguma coisa. E a justiça é um valor mais importante na China do que no Brasil. Agora, eu gostaria de chamar a atenção uma outra questão. Vocês veem ética e honestidade, valores pessoais no Brasil, valores da juventude no geral. O brasileiro diz que ele mesmo é ético e honesto, mas a juventude no geral não é ético e honesto. Ele diz que ele valoriza a família, mas a juventude em geral desvaloriza a família. Ele valoriza a solidariedade e a juventude em geral não valoriza. E você vê na China, não tem essa disparidade entre os meus valores e os valores do geral. Então, quando a gente pensa, que terrível maneira de viver, meus valores não são os valores daqueles que estão a meu redor.
Ou seja, eles desconhecem as pessoas do meu redor. Quando você tem 50% da população que valoriza ética e honestidade, todo esse pessoal vive na universidade junto, em comunidade. Eles desconhecem os outros. Eles desprezam os outros. Dizem o que é importante para mim e não é importante para eles. Então, é uma fissura muito profunda na nossa sociedade que é revelado nessas respostas. As 3 coisas mais valorizadas pelos jovens brasileiros são quase as coisas menos valorizadas, na opinião dos respondentes, nos outros. Enquanto na China, a imagem deles próprios é do outro. Não é lá. Então, eu diria, esse é um problema impressionantemente bem revelado, é muito claro, muito transparente isso, que a gente tem. Agora, pior coisa, você é jovem, de novo, aqui as respostas são muito parecidas. Vê o medo, essencialmente, do desemprego do futuro, que une as duas juventudes, quando eles vão pensar não poder se sustentar sozinho, é mais importante nos 2 países, quando a gente tem uma média homens e mulheres aqui, tem segurança enquanto o futuro. Agora, tem uma coisa que é muito interessante na China, você vê o terceiro ponto na China, ser facilmente influenciável. No Brasil é um traço, ser facilmente influenciável. Mas na China é aquela coisa, obviamente, se lembra, os quadros vermelhos, se lembra, através dos livros escolares, da ideia que o povo pode ser manipulado muito facilmente. Toda a escola de Frankfurt, etc., a gente está muito confiante de que a gente não está sendo manipulado por esse resultado. Enquanto o chinês é muito mais esperto, então ele vai ser mais cauteloso em como ele recebe e processa as informações. Ou seja, de certa maneira, o espírito crítico está mais vivo na China do que no Brasil. Essa, para mim, é uma surpresa absolutamente imensa. Então, vendo esses resultados, que são de uma série de perguntas sobre uma série de temas, vocês viram lá antes que eram muito mais, a gente consegue ver pontos onde a gente é muito diferente, pontos onde a gente é parecido, e pontos onde a China nos faz refletir de outra maneira sobre nós mesmos. Isto é sociologia comparativa, para quem nunca fez. Ele faz questões fundamentais sobre si próprio, e se aproxima, se distancia do outro, mas você tem uma maneira de costurar para ir para frente. Agora, uma das coisas, obviamente, mudança. Os jovens chineses estão num mundo de mudança absolutamente inacreditável. Brasileiro, menos hoje, né? Mas se a gente volta para a década de 70, aliás, se você olha o New York Times, etc., os jornais Economist, na década de 70, você vai achar os mesmos tipos de críticas sobre o Brasil do que hoje se fazem sobre a China. Ditadura militar, sem sindicatos, trabalhadores que vêm do campo para a cidade, brutalidade policial, etc. Ou seja, processo de desenvolvimento, o que é? Ele sai da pobreza para ir para a riqueza através de mecanismos que desagregam e reagregam para frente. Um dos problemas que isso revela esses resultados é que a gente não conseguiu se reagregar indo para frente. Somos ainda um país muito tradicional e desconfiamos das instituições que teoricamente ligam a agregam a sociedade. Então, isso é tremendo. Obrigado. Nós temos um tempo da paciência de vocês para perguntas. Mais outro. As perguntas podem ser feitas em português, espanhol, francês ou chinês. Bom, temos, por favor. Alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Tânia Pinoti, sou mestranda aqui da Ciência Política
mestrando aqui na Ciência Política da USP, eu tive a oportunidade de acompanhar uma aula do professor João, e acho que a linha que perpassa todas as apresentações, né, em relação à China, as mudanças, é essa tensão entre a tradição e a modernidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica em relação ao confucionista. Quanto vocês acham, vocês enxergam esse confucionismo ainda explicando alguns aspectos diferentes ou específicos da China, ou quanto isso já não se apresenta mais frente a essa modernidade, essas mudanças, esse dinamismo todo? Obrigada. Vamos fazer uma revoada de perguntas e depois os palestrantes respondem. Nosso tempo está um pouco ultrapassado. Mais alguma questão? Professor Lúcio Oliveira, do México, o professor visitante aqui. Eu gostei muito das apresentações e um interesse especial que eu tenho é por essa coexistência dos dois modelos de industrialização que estão convivendo hoje. Quais seriam os elementos que demonstram que realmente está apostando pela inovação, pela ciência, tecnologia, na economia e na concepção do processo produtivo social da China? Se tem alguns dados duros para mostrar essa opção pela inovação, um pouquinho mais, né? Mais alguma questão? Então, talvez quem começa. Obrigada pelas duas questões. Victor vai ter que traduzir. Traduz agora, porque eles vão ser contemplados. Okay. There were, these two questions. The first question was directed to actually all the presenters, because there was one point of tension that she sees that goes through all the speeches given here, and basically it refers to the tradition and the modernity. There is this big tension in China nowadays amongst these two elements of the Chinese society and culture. So her question specifically refers to the Confucianism, and she wants to know how much the Confucianist elements are useful to explain this tension between tradition and modernity. How much of the Confucianism is there in Chinese society? And the second question, Professor Lucio from Mexico asked Professor Rosana about these two models of industrialization and which kinds of information, which kinds of data can be presented more specifically to provide an evidence of this choice for the innovation. Muito obrigada pelas duas questões. Eu vou começar pela questão geral da mesa. Obrigada por essa questão. Eu particularmente estudo muito o confucionismo. Acho que é porque na história da propriedade intelectual ela é fundamental. Que a propriedade intelectual, uma das razões pelas quais a China nunca teve um paralelo, uma contrapartida da propriedade intelectual, é justamente por princípios, por causa da relação confucionista. E se a gente analisar a história do confucionismo enquanto retórica oficial, o que a gente vai perceber, e eu acho que o confucionismo é tão importante como sempre foi, ainda que muitos jovens digam que não é importante. Eu acho que se a gente tiver uma perspectiva levando 4.000 anos de história do confucionismo, a gente vai ver claramente que nada mais controverso, nada foi mais abandonado na história da China do que o confucionismo.
A onda entre maoísmo, entre confucionismo, entre taoísmo, entre budismo ao longo de 4.000 anos é extremamente complexo. Então, cada dinastia matou Confúcio e renasceu com seu próprio Confúcio. Então, isso é bastante claro na história da China e nunca foi uma ideologia pura de Confúcio. Toda a obra de Confúcio, cada dinastia que vinha, queimava toda a obra de Confúcio e reescrevia para manter o status quo, porque é uma doutrina filosófica de manutenção da tradição e de manutenção do status quo. Então, ela é muito conveniente nesse sentido. A última administração do partido, o lema principal era o resgate do confucionismo. Então, construir uma sociedade harmoniosa socialista, se você olha todos os intelectuais orgânicos do partido dos últimos 8 anos, é de voltar ao confucionismo. Então, de alguma maneira, a China, o que aconteceu, por exemplo, na dinastia Tang, que é talvez a dinastia mais aberta da história da China, ela absorveu todas as influências estrangeiras, chegou a um ponto que o governo, para a dinastia Song, fechou todas as portas e trouxe o confucionismo de novo. De alguma maneira, claro que é uma globalização diferente, mas de alguma maneira o que aconteceu na dinastia Tang hoje aconteceu muito parecido nos últimos 10 anos de um resgate dos valores confucionistas. Então eu acho que essa dialética dos resgates, o que a China tem para mim de mais importante na sua história, não na sua civilização, é o legado intelectual confucionista, porque é um legado muito poderoso de manutenção do status quo. Então, provavelmente, a China vai ter, ainda não se pode prever, mas até hoje, mesmo com abertura, mesmo com a modernidade, tem diversas pesquisas que mostram como o confucionismo é usado nas escolas, na educação, no currículo escolar, na ordem do partido. O maoísmo é um grupo mais queimaram, tanto quanto a dinastia Song, tanto quanto no fim da dinastia Han, queimaram toda a obra de Confúcio, mas foram eles mesmos que resgataram por uma lógica legalista. Então eu acho que o confucionismo vai voltar muito ainda como essa retórica que dá sustento à ordem e à chinesidade contra a invasão estrangeira. E a pergunta do professor Lúcio, eu acho que existe... Eu tenho olhado para muitos dados, não só quantitativos, não só os dados oficiais de exportação da China, que estão disponíveis nos próprios surveys. Eu, particularmente, olho para os surveys, para os dados do Banco Mundial, para a bibliografia crescente mas para as principais empresas, as empresas de telecomunicações e as empresas de aviação da China que estão dominando o mercado, e são indústrias de ponta que estão dominando o mercado em suas respectivas áreas. E, claro, junto com a narrativa de como o governo muda e como Guangdong claramente já mudou a própria arquitetura urbana, a própria dimensão urbana de Guangdong já está muito voltada para uma indústria e os próprios incentivos do governo para a indústria de inovação. E por isso que a gente tem que pensar de forma múltipla. Também as próprias políticas, nos últimos 20 anos, a China trouxe gente de tudo que é lugar do mundo para a pesquisa, para compor cérebros. Ela levou os pilotos da Varig, oferecendo muito dinheiro para esses cérebros. Só que hoje a China não precisa mais importar cérebro, ela já tem seus próprios cérebros. Então, acho que os investimentos em pesquisa também aí são diferentes pesquisas que a gente vai coletando, mas recentemente eu acabei de fazer uma pesquisa sobre investimento em inovação e em pesquisa. É o país hoje que mais investe em pesquisa nas universidades. É claro que a gente pode ainda questionar a qualidade, mas eu acho que é um conjunto de dados e fatores que nos levam a pensar essa guinada para um novo discurso oficial, mas que acho que ainda convive com esse modelo da década de 80. Obrigada. Influencing our life, right? I think so. Yes. Thank you. I think all races share some common sense, some similar values.
Well, this activity has lasted for 3-4 hours. So we're all here sitting so quietly, listening so attentively. So why we behave so well? You get your teachings from the teachings in your Bible, from your philosophers, and we get these teachings from, Chinese people get these teachings from Confucius. Just the similar values explained in different ways, taught in different ways, but I think the core teachings is almost the same. I think so. Well, we have these teachings in the manners of our parents, my grandparents, our neighbors. So we learn these from each other. So Confucianism, no one mentions this, but it exists in our life. And also for kids, they are encouraged to read classics, to read Confucius and other philosophers in China. When they are in primary school, when they are 4 years old, 5 years old, okay, that's my answer. Thank you. Ok. Quer a tradução? Sim. Basicamente, o que o professor Pu disse é que sim, esses valores estão muito presentes, né, na sociedade chinesa ainda no presente, né, na contemporaneidade, e que as crianças no ensino básico, no ensino fundamental, elas são levadas a ler os clássicos, dentre eles Confúcio, mas não só, e que no mundo ocidental, os ensinamentos de uma moralidade, de uma ética cristã, enfim, a gente recorre a uma Bíblia, a gente lê os textos sagrados, e que para a China no presente, não que confucionismo deve ser confundido com a religião, porque não é, mas os escritos e os valores centrais presentes nessa sabedoria confuciana ainda assim alimenta o código de ética moral social que é ensinado para as crianças, mas que se aprende não só nos bancos das escolas, mas se aprende com os vizinhos, com a família, na relação social. Então a resposta seria sim. Professor Tom, or Lee? No, Tom, Professor Tom. O Confúcio, acho que já foi bem tratado. Eu gostei muito da coisa do cristianismo, ou seja, a cultura brasileira é totalmente impregnada pelo cristianismo, mesmo a parte fora todos os comunistas, etc., que estão nas redes sociais. Tem uma coisa que, ou seja, a modernidade pressupõe a ideia de separação do mercado e do Estado, tá certo? De pressuposto. No livro da Rosana, ela tem Made in China, ela tem uma ideia que é muito genial. Na China, o Estado deve ajudar o mercado a funcionar, ela diz. E ela diz, e no Brasil é o contrário que acontece. O Estado atrapalha o mercado. Então, esse aqui é um insight comparativo de maior importância por todos os debates que a gente tem no Brasil daí em diante. O que o China está se fazendo bem e o Brasil está fazendo mal. Então a gente tem que pensar bastante nisso, porque nós ambos somos modernidades europeias, nacionais, etc. Os dois modelos de industrialização, tem uma coisa do é muito difícil fazer um bom modelo high-tech. O Brasil está tendo muita dificuldade, obviamente. Embrapa foi talvez o mais bem sucedido dos grupos de pesquisa, etc., em empurrar para outro patamar, de tal forma que nossa exportação agrícola hoje não é uma exportação primária no sentido que a gente leva isso 50 anos atrás. E tem muita ciência e tecnologia lá dentro. A gente nunca pode esquecer isso. A mesma coisa, nossos mineradores também tem muita tecnologia dentro. Então, quando a gente exporta uma tonelada de ferro, a gente exporta sem sabedoria. Então, a gente não pode, essas coisas são um pouco diferentes, mas coisa que eu realmente acho impressionante, né?
Shanghai, de Pequim, onde não é onde a universidade deles, que aliás é uma universidade muito importante, mas chama Haijian. A Haijian tem 63 universidades, 220, o Zé foi para a Haijian comigo, 220 centros de pesquisa, no qual aquela pesquisa foi feita com um desses centros de pesquisa, e tem algo em torno de 320 mil professores, técnicos e cientistas, e 260 mil alunos. Isso foi dado de uns 7 anos atrás, que eu peguei de uma publicação de Hong Kong. Ou seja, esse é o Silicon Valley da China. China tudo é especializado. Então, em Pequim, administração é ciência e tecnologia. Shanghai, automóveis, aeroespacial, etc. Guangdong é tralha, né? Pode ser. Então, a China tem essa ideia. Então, uma parte da sociedade de informação na China é baseada em Pequim mesmo, e tem essa ideia de subir de patamar. É onde a gente vê progressos nítidos. A Rosana é mais atualizada com o que eu fiz aqui, mas certamente em biotecnologia a gente consegue ver patentes importantes sendo dados, etc. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria, a coisa da tradição e modernidade. Eu me lembro, eu estava na província de Yunnan, lá perto da fronteira com Myanmar, e tinha um arquiteto super chique que estava no nosso hotel, sabe, perto de Pequim e tal. E de manhã eu acordei e ele estava fazendo caligrafia. Caligrafia é a coisa mais oposto ao computador que você possa imaginar. Então, essa coisa de reunir, esse cara era um bom arquiteto, depois a gente descobre quem é. E ele fazia caligrafia, ou seja, ele mesmo era um arquiteto moderno, da China moderna, mas voltava aos costumes. Depois eu fui na casa do meu amigo Ming Ming, que é o professor da Universidade de Pequim. Ele tinha imensas caligrafias lá na sala de jantar do século XVII, coisas novas, XVII. E ele mesmo estava voltando também para a caligrafia. Então, essas são as pessoas mais modernas da sociedade que estão querendo reincorporar as tradições de alguma maneira. E são coisas de raiz, são coisas que vêm aqui de baixo, porque essa que a China sabe um desafio de inventar outra versão da modernidade. A ideia do Zhong, né, do Hu Jintao, desenvolvimento harmonioso, você sabe que os chineses têm 5 pontos cardeais, não 4. O quinto é o equilíbrio. Então, essa que é a ideia da harmonia. Para todo mundo era uma ideologia, mas uma harmonia é evidente. Obviamente, o sonho chinês é um grande sagrado, é muito simples. Ele leva a uma potência militar e tal, mas também todas as artes, revive a casa, revalorizar a família, que obviamente a família chinesa foi esplaçalhada pela política de filho único, então está tendo uma revisão dos valores, etc. Uma revisão disso, e tudo é muito rápido. Obrigado. Não sei se... Nós temos uma saudação final dos palestrantes. About Confucianism, maybe I can give you an example. Nowadays we have these sayings to educate our kids. Mr. Li, Professor Li, 站如松，坐如钟，卧如弓，走如风. Okay, well these words come from our philosophers many years ago, telling us that when you sit, you should sit like a bell, the bronze bell, because it's very steady there. When you walk, you should be like a wind, should be fast. When you lie down, you should lie like a bow, just relax because you're lying down. When you stand, you should stand like a pine, a tree. Okay, so with these sayings, we teach our kids to behave well. Okay, and all these come from our forefathers. You know.
And finally, I want to tell a very, very short story to explain the homesickness again. Okay, you know, once a family had just moved from the old house to a new, spacious, beautiful building, and on the evening that day, after they had just moved, and all the family gathered together with the grandparents, parents, and the grandson, little grandson. The little grandson was only 5 years old. So all the day, because they were moving home, they were very happy. But in the evening, suddenly, this little kid asked his granny, "Granny, let's go home." But they were already in their new home. So the whole family burst into tears and cried for quite a long time. Yes. So that's my story for you. Thank you. Thank you very much. I'd like to see members of the call. Só gostaria de agradecer novamente os colegas, professores e a audiência heróica que resistiu até esse horário. Muito obrigada. Bom, a gente está diante de um desafio muito importante para a China, lidar com o nosso novo parceiro. Então, vocês que ficaram até o final talvez estão mais convencidos, aqueles que não tiveram que sair, etc. Mas eu fiquei muito feliz de ver o número de pessoas que vieram nesta tarde. E com essa mesa tão eclética, etc., vocês entenderam agora que a China faz uma poesia, que a imprensa é muito heterodoxa, o governo não controla muito de longe, e as pesquisas mais recentes não são muito objetivas. Então, eu valorizo. Agradeço muito o convite e também eu aprendi muito. Bom, queria agradecer a todos os professores, thank you very much, e agradecer a todos e todas e convidá-los para os próximos, até a Copa, todas as quintas-feiras, no mesmo horário, teremos alguma atividade. Muito obrigado por terem visto.